Qual é o maior risco que um autor corre ao utilizar a inteligência artificial para escrever o seu livro? Gente, este é um assunto muito importante, muito atual, né? Recentemente, cada vez mais pessoas têm utilizado aí a inteligência artificial, o chat GPT, para escrever as suas obras, né? E esse movimento está começando a ganhar muita força e é um movimento que a gente precisa muito olhar para ele, porque tem pessoas, tem autores, né, pseudo-autores, porque na verdade eu não considero essas pessoas autores, né, que eles têm escrito um livro inteiro com buscas e pesquisas na inteligência artificial e depois eles se declaram autores dessa obra, né? Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora, eu sou fundadora da Vidaria Livros, né, que é uma editora que há mais de 10 anos a gente publica obras majoritariamente de não ficção, nós atuamos muito com autobiografias, livros de memórias, histórias de vida, também fazemos muito, né, serviços de ghostwriting, ajudando pessoas a escreverem as suas obras, consultorias literárias, publicamos também livros teóricos, técnicos, histórias de famílias, né, então nós atuamos aí com essa gama de obras. Eu também trabalhei 10 anos na imprensa como jornalista, antes, né, de fundar a Vidaria Livros, então eu tenho uma experiência aí de mais de 2 décadas com produção de conteúdo, com escrita de reportagens, de textos, de livros, sou autora de livro também, e de repente agora, né, nos últimos anos, bem mais fortemente aí, a gente tem visto a utilização da inteligência artificial na escrita de livros, né? E qual que é o grande risco que o autor corre a fazer esse tipo de tentativa, né? Ou até mesmo ao publicar um livro escrito, né, pela inteligência artificial, não por ele mesmo, né? Porque uma coisa, gente, é você utilizar aí a ajuda da inteligência artificial, que hoje em dia tem aí se mostrado uma aliada, né, para poder corrigir o texto, para poder trazer sugestões, de repente, de aprimoramentos em alguns pontos da sua obra, fazer pesquisas, desde que a gente cheque as fontes, né? Então, uma coisa é a gente utilizar a tecnologia para nos apoiar no nosso trabalho intelectual. A outra coisa completamente diferente é a gente ser um ser humano preguiçoso, que essa que é a palavra, que não fez a pesquisa, que não estudou o suficiente, que não tem a técnica, que não tem a habilidade, que não sabe direito como contar uma história e resolve se aventurar aí no universo da inteligência artificial para escrever um livro. E qual que é o grande risco, o grande perigo que esses autores correm? É isso que eu quero falar neste vídeo, porque na verdade você está sim correndo um risco com isso. Antes de mais nada, eu quero pedir para, se você gosta do nosso conteúdo, né, seguir aqui o canal, porque é muito importante, é um conteúdo que eu faço com bastante carinho, já tem aí mais de 10 anos. Se você gostar do vídeo, dá um like, ajuda muito também outras pessoas a receberem os conteúdos, o YouTube entender que esse vídeo é de qualidade. Então, por favor, peço a sua ajuda aí, agradeço demais também a sua participação, a sua audiência, né? E, enfim, né, vamos lá, gente. E comenta, né, claro, se você estiver discordando, concordando, quiser acrescentar alguma coisa, porque esse tema é um assunto bastante atual, peço para você fazer aqui nos comentários, tá bom? Então, retomando, né, qual que é o grande risco? Gente, o grande risco é você causar o efeito oposto do que você acha que vai causar publicando esse livro. É perder totalmente a credibilidade. Em vez de você construir uma autoridade, construir uma reputação que muitos autores buscam escrevendo, por exemplo, livros técnicos, você vai causar o efeito contrário, porque as pessoas vão perceber que esse livro não foi você que escreveu, elas vão questionar e elas vão sim acreditar que você, na verdade, é uma pessoa falaciosa, né? É uma pessoa que está querendo aí se dizer autora de uma obra que você, na verdade, não escreveu, né? E uma outra coisa também que pode acontecer, gente, é esse texto ficar muito chato de ler, muito robótico, porque as pessoas, elas estão cada vez mais entendendo como que é a linguagem da inteligência artificial. Ela é uma linguagem completamente chata, ela é uma linguagem, gente, repleta de clichês, que são aqueles jogos de palavras repetitivos, usuais, que nós que trabalhamos com escrita, nós tomamos muito cuidado para não usar, para não repetir, para que o livro fique com uma linguagem atrativa, né? Ela faz frases feitas, parágrafos às vezes sem sentido, ela fala muita coisa que parece bonita, mas quando você vai ler com atenção, não está dizendo absolutamente nada, né? Ela busca toda hora fazer ali uma conclusão, meio até um pouco dramática a respeito de todos os temas que nós abordamos, né? Então o livro, ele começa a ficar chato de ler, ele começa a ficar robótico,
robótico. E outra coisa, você perde completamente a sua autenticidade, porque uma pessoa, por que nós lemos, nós leitores, temos vontade de ler livros, né? Por que a gente lê aí os clássicos da literatura, né? Desde, enfim, não sei qual que é o gênero, mas desde de quem gosta aí de literatura brasileira, Machado de Assis, Graciliano Ramos, enfim, Cora Coralina, poesia, ou quem gosta de ler Dostoiévski, enfim, seja lá qual que filosofia, Sartre, enfim, seja lá o que você gosta de ler, Harry Potter, né, O Senhor dos Anéis, podemos ir aí ampliando, né, os diversos gêneros, né, por que a gente lê o que a gente lê? Simplesmente porque aquela autora, aquele autor, ele tem autenticidade, né? Ele escreve de um jeito único, né? Então as palavras que ele utiliza, o jeito da escrita, a construção das frases não saiu de uma máquina, saiu da cabeça dessa pessoa, né? E ela usou a criatividade, nós gostamos de consumir criatividade, é por isso que nós consumimos músicas, nós consumimos, enfim, nós gostamos de ver obras de arte que foram feitas pela criatividade humana, algo que não existe pronto, que não tem como você estalar o dedo e ficar pronto. Então, quando você faz um livro pela inteligência artificial, tudo isso se perde, e esse texto ele fica teoricamente bonito ali escrito, né, sem nenhum erro, talvez gramatical na maioria das vezes, né, a inteligência artificial é muito boa, inclusive nisso, né, isso sim a gente pode utilizar para pedir para ela corrigir algum erro gramatical, alguma vírgula, alguma pontuação, né, porém ele fica um texto mamão com açúcar, ele fica um texto clichê, chato e cansativo, né? E as pessoas estão cada vez mais começando a questionar quem foi que escreveu esse livro. Então, cada vez mais, gente, os autores agora, eles vão ter um desafio, um segundo desafio, né? Que é como tornar um livro, né, com a sua cara, né? Como mostrar que esse livro foi escrito por ele mesmo, como trazer autenticidade para essa obra, de forma que o mercado editorial, né, continue rodando aí com obras originais, com obras verdadeiras, né? E uma outra coisa também, né, gente? Na maioria das vezes, quando a gente utiliza a inteligência artificial para arrumar o nosso texto, ela vai trazer um padrão de escrita que ele é muito parecido. Então, todos os textos vão começar a ficar iguais, né? Então, as pessoas vão começar a identificar cada vez mais qual o texto que foi realmente escrito por um autor, por um ser humano, e qual texto que foi escrito por uma máquina, né? E outra coisa, né? Quando você escreve o seu livro com a ajuda da inteligência artificial, que é completamente diferente de você pedir para a inteligência artificial escrever tudo para você, né? Você trabalha o seu intelecto, inclusive nesta parte, né? Fazendo mudanças, alterando, vendo aquilo que está muito robótico, colocando a sua voz, a sua fala. Eu já até gravei um vídeo aqui no canal falando como que utilizar a inteligência artificial para te ajudar a escrever um livro sobre a sua história, né? Como nós trabalhamos muito com história de vida, a gente tem aí algumas técnicas que a inteligência artificial pode sim ser a nossa aliada, né? Mas o importante é a mão na massa final, né, a cereja do bolo, o acabamento, tudo isso, gente, tem que ser feito pelo autor, não tem que ser feito pela máquina. E as pessoas estão fazendo o inverso, né, elas estão, às vezes, deixando que a inteligência artificial finalize esse texto para ela, e os textos estão ficando muito chatos cá entre nós. A gente tem recebido aqui na Vidaria Livros muitas obras, e nós temos devolvido, inclusive, né, e o mercado editorial todo está fazendo isso. Eu já vi até notícias, né, de um concurso literário que foi cancelado, porque muitos dos livros que haviam sido ali, dos autores que haviam ali enviado seus livros, né, para a editora, que estava organizando aquele concurso, para os organizadores, né, eram livros escritos majoritariamente, unicamente pela inteligência artificial, né. Eu mesma tenho recebido alguns, assim, eu tenho dado até risada, porque os padrões são tão iguais, é tudo tão parecido. Eu até tenho respondido uma devolutiva, tenho tentado mostrar para esses autores que, olha, gente, a gente aqui, inclusive, oferece consultorias literárias, se vocês quiserem, para ajudar você a escrever a sua própria história de uma maneira criativa, para você conseguir desenvolver a sua habilidade de escrita, né? Que é algo que parece que as pessoas estão cada vez mais querendo deixar de lado, mas então, se você não quer, né, se você quer deixar de lado, não tente ser um autor, não tente ser uma autora, né? Você tem que realmente, gente, para ser considerado uma pessoa que está escrevendo um livro, um escritor, você tem que colocar a mão na massa, você tem que colocar os dedinhos nas teclas, digamos assim, né? Tem que colocar o intelecto para funcionar, você tem que fazer comparações, você tem que ler, tem que pegar referências, não é assim, né? E, enfim, isso é um assunto que é muito polêmico, está sendo aí muito debatido, mas eu fiquei com vontade de gravar esse vídeo, porque realmente eu acho importante falar sobre isso, ainda mais eu como uma porta-voz, né, desse assunto,
trabalho com isso, né, então realmente a gente tem aí ficado cada vez mais de olho nesses autores, porque realmente isso pode te prejudicar no futuro, porque as pessoas vão pegar o seu livro e vão saber que não foi você que escreveu, e aí quem vai passar vergonha é você, porque elas vão falar, então não foi você que escreveu, foi a inteligência artificial, né. E algumas pessoas falam, sim, eu utilizei um pouco da ajuda, mas o leitor, gente, que ele é um leitor ativo, a pessoa que ela tem uma experiência com leitura, ela consegue entender, ela consegue identificar, né, que na verdade isso aí é uma falácia, que a pessoa na verdade não escreveu coisa nenhuma, que ela só pediu para a internet, para a máquina ali, compilar um monte de coisas, um monte de tópicos e está se sentindo autora, quando na verdade ela de repente não fez praticamente nada, né? Então realmente, gente, é importante pesquisar bastante sobre esse assunto, antes de enveredar aí pela escrita com a utilização da inteligência artificial, né? Você pode sim usar a IA para fazer pesquisas, para organizar o seu conteúdo, mas você tem que realmente ser o responsável, você tem que validar esses conteúdos, arrumar esses parágrafos, esse texto, trazer a sua voz autoral, enfim, né, gente? Fazer com que esse conteúdo fique com a sua cara e não com a cara do robô, tá bom? Aliás, fica aqui o convite para você entrar em contato conosco, nós oferecemos ali consultorias literárias para as pessoas entenderem, né, como que elas podem aprimorar a sua escrita, tornar a sua escrita mais autêntica, mais verdadeira, né, também oferecemos aí algumas oficinas, né, workshops, para que os autores consigam, então, transformar a sua voz narrativa e consigam ter os seus livros autênticos e verdadeiros, e aí sim, se considerarem verdadeiros autores. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você então curtir, seguir nosso canal, a nossa página, também lá na rede social vizinha, né? A gente tem ali no Instagram nosso canal Vidaria Livros, né? Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Muito obrigada e até o próximo vídeo.